também aproveitar isso. E nesse momento, vamos fechar nossos olhos, buscar a presença de Jesus em nós, com o seu amor, a sua doçura, reverberando em nós, em nossa alma, em nós, espíritos imortais. Agradecemos, Mestre Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pelo despertar que a doutrina nos traz. Agradecemos a possibilidade de, nessa encarnação, estarmos trabalhando na Tua seara e que possamos sempre ser um instrumento da Tua paz, a levar a todos aqueles que nos cercam, através das nossas ações, a Tua palavra, o Teu amor. Que essas vibrações reverberem em todos nós e no nosso querido Edson, que irá fazer a palestra da tarde de hoje. A nossa gratidão, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo? Boa tarde a todos. Estão ouvindo bem aí? É que às vezes a voz já é um pouco mais alta, ainda põe o microfone. É para não ficar mesmo nenhum tipo de dúvidas e principalmente, né, para que a gente possa nos mantermos bem despertos. Se alguém estiver querendo cochilar, eu já falo mais alto que aí já acorda. Brincadeiras à parte, mais uma vez uma boa tarde a todos. Muito obrigado a todos vocês pelo convite para poder participar deste aniversário e principalmente já parabenizar ao coral que teve aqui, nos antecedeu, como o Edson já falou, o Adilson também falou, mas eu ainda consegui sentir, captar a alegria com que vocês cantam. Isso é fantástico. A energia, além das músicas, né, da letra, a gente percebe também a alegria com que cada um de vocês coloca para fora, eu costumo dizer essa forma de adoração. Isso é fantástico. Parabéns e continuem sempre assim. Agradecer especialmente ao Edson pelo convite, também à própria espiritualidade dessa casa, que provavelmente deve ter inspirado ele, falou, chama o seu xará lá, porque se não fosse assim, eu acho que não teriam nos convidado não, né? Então, nós estamos aqui para, mais uma vez, participar deste aniversário. São 89 anos, então gostaria também de parabenizar a casa. E como o Edson falou, se ela está de pé é porque o bastão está sendo passado. Então, todos aqueles que aqui estão e que são trabalhadores dessa casa, que continuem trabalhando pela causa. Porque a causa, muitas das vezes, ela tem a sua importância até maior do que a casa. Mas se nós pudermos e conseguirmos unir a causa com a casa, nossa, é realmente um ponto de luz em qualquer lugar. E um ponto de luz não apenas e tão somente do ponto de vista material, porque ele também é um ponto de luz espiritualmente falando, e que nós não temos capacidade, talvez nem todos, de dimensionar a grandiosidade do trabalho da espiritualidade, principalmente com os desencarnados. Principalmente com os desencarnados, porque a gente vai ver nessas nossas reflexões, inclusive, se me permitam, gente, adoro abrir parênteses nas falas. A gente está falando, de vez em quando a gente vai abrir uns parênteses, tá? E eu já vou abrir o primeiro para falar para vocês, olha, tira esse pré-conceito, pelo menos da minha parte, de palestra. Não é palestra não, tá? Nós vamos simplesmente conversar. Talvez inicialmente eu vou falando e vocês vão analisando, refletindo. É um bate-papo, tá?
Posteriormente, assim que terminar, também depois, se vocês quiserem, nós estaremos aqui, a gente pode conversar. Depois que terminar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente fica aqui à disposição. Então, vamos tirar um pouquinho deste pré-conceito de palestra, porque isso acaba atrapalhando a gente de absorver aquilo que nós viemos aqui para poder buscar. Sim, vejam, ou relembrem como que Jesus ensinava. Ele chegava, começava a conversar, tinha alguma coisa, ele citava um exemplo, contava uma historinha. Sim, e era uma palestra maravilhosa. Por quê? Porque todos ficavam atentos. Não é aquela coisa, eu estou indo lá para poder ouvir um palestrante. Não, nós estamos aqui para juntos refletirmos sobre uns pontos, sobre alguns tópicos. E o que foi sorteado, podemos assim dizer, para a nossa reflexão de hoje, é justamente o nosso papel no mundo. Será que a gente já parou para pensar qual é o nosso papel no mundo? Mas antes de falar ou de refletir sobre o nosso papel no mundo, eu gostaria de fazer uma pergunta para que vocês respondessem. Fiquem tranquilos, tá? Que eu não peço para ninguém responder, não. Até geralmente o pessoal que não gosta de sentar na frente com medo, né, de perguntas, não tem isso não. As nossas perguntas são para reflexão. Vocês já pararam para tentar descobrir qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido? Nós estamos, sim, no mundo, e a gente sabe, né, quantas surpresas este mundo material nos apresenta. Quanta violência, insegurança e muitas outras coisas. Neste Setembro Amarelo, né, que a Organização Mundial de Saúde retira para refletirmos um pouco sobre o suicídio. Quantas pessoas sofrendo com depressão. Aliás, como diz Augusto Cury, nós estamos justamente no século da doença das emoções. Quem não sofre de ansiedade, sofre de depressão. Ou seja, quem não está preso no passado, está preso no futuro. Arruma um jeito de se prender ao futuro. E nós estamos aqui todos neste mundo. E a gente já parou para refletir qual é o sentido da minha vida? Sim, todos nós estamos numa estrada. Mas será que todos nós estamos indo para a mesma direção? Porque justamente o sentido é exatamente aquela direção ou rumo que você vai dar para a sua vida. Mas você tem que ter consciência, porque muitas das vezes você pode estar caminhando na direção errada e você não consegue perceber que está caminhando em sentido contrário. Por quê? Porque você não elegeu, ou você não parou alguns minutos da sua vida para exatamente se questionar e descobrir qual é o sentido dela. Talvez nós que temos um pouco desta base doutrinária, da base espírita, a gente tem um pouquinho aquela, né? Sim, eu tenho a vida espiritual e eu tenho a vida material. Então, será que você está querendo dizer um sentido para a nossa vida material ou um sentido para a vida espiritual? Poderia parecer ou surgir esse questionamento? E aí, na mesma hora, eu responderia: por que existe diferença? Nós temos uma vida aqui dentro da casa espírita, lá na igreja, lá em casa, outra diferente no trabalho, na rua, ou a nossa vida é uma só? Porque as pessoas às vezes questionam, e a gente percebe na própria canção, a última que foi cantada aqui, essa questão de fazer o bem. Eu vou dizer para vocês, eu me preocupo muito com os cristãos, porque o que a gente não faz para poder vender a nossa caridade ou tentar trocar com Deus alguma coisa? Não está escrito. E muitos de nós fazemos isso inconscientemente. Não, eu preciso fazer o bem porque eu preciso arrumar um lugarzinho numa colônia espiritual. Eu preciso fazer o bem porque eu quero ir para o céu. Vocês já prestaram atenção? Sim, nós precisamos fazer o bem, sem olhar a quem. Mas por que a gente precisa fazer o bem? Por isso que eu preciso descobrir qual é o sentido da minha vida.
Porque descobrindo o verdadeiro sentido da minha vida, aí sim eu vou identificar o meu papel no mundo, e eu vou perceber que tudo aquilo que as pessoas falam, tudo aquilo que Jesus ensinou sobre a prática do bem e da caridade, gente, é uma forma de se caminhar, e de se caminhar feliz. Porque muita gente acha e percebe isso, né? Na própria vida, fazer caridade não é fácil, é difícil, é um sofrimento. Mas como poderia ser um sofrimento? Fazer o bem não é bom? Então por que tem gente que tem dificuldade? Por que a gente não consegue fazer isso sempre? Por que a gente não faz isso direto? Se é tão bem, se faz tão bem para a alma. Provavelmente é porque estes sentidos da nossa vida não estão devidamente alinhados. Eu costumo até brincar, e dentro do nosso meio também fica mais fácil, né? Geralmente quando a gente vai tomar um passe, ou receber uma bênção, qualquer coisa assim, a gente vai, se concentra e se coloca. A gente percebe muitas das vezes, as pessoas, que parece que o corpo está para o lado, o espírito está no outro, o perispírito está indo para outro, totalmente diferente. A pessoa está em desequilíbrio completo e total. O espírito quer uma coisa, o perispírito outra, e o corpo outra. Olha para vocês verem. Mas de novo, por quê? Porque a gente vai aos poucos percebendo que não paramos para pensar no sentido que a gente quer dar para a nossa própria vida. E este sentido, gente, não é apenas então somente em cima desse aspecto religioso, porque, repito, isso também é uma das preocupações que nós temos. A nossa vida não se resume exclusivamente nas questões religiosas. Até porque eu poderia abrir um outro parênteses e perguntar para vocês: o que é religião? Nós, infelizmente, ainda trazemos muitos arquétipos, ou, se preferirem, preconceitos. Nós trazemos muitos preconceitos que estão lá registrados no nosso inconsciente, e muitos de nós não sabemos nem onde que nós adquirimos. Nestas diversas existências que nós temos, nós não podemos esquecer, o Espírito é único. A nossa individualidade, ela independe da encarnação. A personalidade, ela está relacionada com a encarnação, mas a nossa individualidade não. Então, nós trazemos de muitas outras existências ou experiências alguns arquétipos ou preconceitos que, repito, nós não conseguimos identificar de onde surgiram. E estes aspectos que envolvem a religião é um deles. É um deles por quê? Porque até hoje, assim como aconteceu no passado, boa parte das guerras tinham exatamente uma causa religiosa. E hoje também nós continuamos em guerras. E garanto a vocês, essa questão religiosa ainda faz parte do dia a dia de muitos. Sem contar aquela nossa guerra íntima que a gente trava conosco mesmo, né? O tal do preconceito, da discriminação é um exemplo clássico destas guerras íntimas que nós travamos. Mas muito por conta justamente desses arquétipos, desses preconceitos. Se nós aprendemos lá no passado que a religião era uma coisa, que nós tínhamos rituais religiosos e que nós tínhamos uma forma para adorar a Deus, nós não nos livramos completamente disso. Se me permitam trazer essa reflexão para vocês. Gosto, inclusive, também de dizer e lembrar, nós tivemos praticamente 3 grandes revoluções morais na nossa história, ou na história da humanidade, segundo o próprio Emmanuel nos ensina no A Caminho da Luz. E se eu falar para vocês que nós não saímos da primeira, vocês acreditam? Não, mas nós já estamos na 3ª revelação. Gente, nós não saímos da primeira. O que a primeira revelação fala para nós? A existência de um Deus único. Tá aí, a gente já vê várias religiões brigando porque cada uma quer ter, né, quer dominar a verdade sobre Deus. Mas não é só isso.
O problema é que, exatamente pela ausência de um sentido da vida mais profundo e que diz respeito à nossa essência, nós adoramos tantos deuses. Nós adoramos o Deus da beleza, o Deus do dinheiro, o Deus da saúde. Eu gosto de tocar nesse ponto da saúde, que é uma preocupação para muitos, né? O Deus da saúde. E a gente vai buscando, nessas 24 horas do dia que nós temos, nós vamos buscando adorar vários deuses, e a gente não consegue se ater a este único e verdadeiro Deus. Vejam, Moisés foi mais ou menos há 1500 anos antes de Cristo. Depois nós já passamos 2000 anos de Cristo, e a gente ainda tem adoração a vários deuses. E tem um Deus que ele costuma ser até mais tinhoso, se me permita essa expressão, que é o Deus sociedade, é o Deus preocupação. A gente preocupa muito mais com o que o outro vai falar de nós do que de nós para conosco mesmo naquilo que a gente quer fazer. Vocês vivem mais para vocês ou vocês vivem mais para a sociedade, para o vizinho? A preocupação de vocês é com vocês mesmos, em se sentir bem, com a autoestima elevada, ou se o vizinho está percebendo que roupa que você está usando, qual é o carro que você tem, qual é o trabalho seu, o que você está fazendo. Muitas das vezes nós somos conduzidos pelo Deus sociedade, mesmo sabendo que eles estão errados. Mas por quê? De novo, nós não definimos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Ou, se vocês querem, aproveitando exatamente o templo religioso onde nós estamos, o que Deus espera de cada um de nós. Porque nesses momentos, e principalmente quando nós estamos aí aproveitando os aspectos religiosos, a gente vira um santinho. A gente consegue conversar com Deus, a gente ouve Deus, mas aí quando a gente sai lá fora, a sociedade fala mais alto. Então, estas são as reflexões que a gente vai pelo menos introduzir aqui nessa tarde, porque o meu papel no mundo está intimamente ligado com o verdadeiro sentido que eu vou dar para a minha vida. Então, tentem descobrir, cada um de vocês, qual é o sentido da sua vida. De novo, sua vida material, vida espiritual, qual é o sentido da sua vida? O que você é? Você é um espírito que tem um corpo? Ou você é um corpo que acha que tem uma alma? Qual que é mais importante para você? Pergunte-se a você mesmo. Sim, a espiritualidade nos ajuda, a Bíblia tem muitas informações, mas não se esqueçam, cada um de nós somos um livro. E conforme traz a questão 621 do Livro dos Espíritos, todas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então por isso que a gente precisa perguntar para a gente mesmo. Você vai ter a resposta. Não precisa perguntar para os outros. Mas podemos buscar ajuda? Sim, vamos buscar ajuda. Podemos buscar ajuda no próprio Livro dos Espíritos, para a gente tentar descobrir tudo isso. E a primeira questão que eu gostaria de trazer à reflexão é justamente a questão 540 deste livro fantástico, desta verdadeira filosofia de vida. E a questão 540, quando você pega para ler a pergunta, você não dá muita atenção para ela, né? Porque Kardec vai perguntar qual que é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então ninguém se preocupa muito com a pergunta, mas gente, a resposta da espiritualidade é algo fantástico, é algo maravilhoso e é algo profundo. E se me permitam mais um parênteses, o próprio Divaldo Franco, contando parte das suas experiências, ele fala, né, que ele precisou de ler o Livro dos Espíritos muitas vezes, que Joana de Anjos falou: você quer trabalhar comigo? Livro dos Espíritos, né? E depois da 10ª leitura de um livro de 1019 questões, com desdobramentos, aí ele falou: pronto, já li. Você já leu 10 vezes? Então tá, agora você vai estudar. Se você leu, tudo bem, agora você vai estudar. E depois de estudar, depois de muitos anos, o próprio Divaldo fala que ele foi fazer pergunta: mas Joana, você falou que o Livro dos Espíritos tem tudo?
E quem falou que não tem? Tem tudo lá. Mas e esse tal de física quântica que eles falam por aí? Eu não vi no Livro dos Espíritos. Aí ele conta que a Joana de Anjos falou para ela: você já estudou a questão 540 do Livro dos Espíritos? Estuda ela, que aí você vai encontrar a física quântica nessa questão. Então, só para a gente ver o quanto nós estamos ainda precisando, como Divaldo, de estudarmos muito. Então, nessa questão 540, ou em especial na resposta da espiritualidade, nós vamos encontrar ali, inclusive, informações sobre o nosso papel no mundo. Porque eles vão dizer que, resumindo, do átomo ao arcanjo, o espírito inicia, o princípio inteligente inicia sua trajetória no átomo, até chegar à condição de arcanjo. Do átomo ao arcanjo, e o arcanjo passou pelo átomo. Isso é muito interessante, exatamente para a gente perceber que Deus não criou seres perfeitos, todos foram criados, como diz a questão 115, simples e ignorantes, igualzinho. E todos tiveram que passar por esse processo até atingir a perfeição, assim como nós estamos também passando por esse processo. E a questão 540, ela exatamente vai trazer isso para nós. O objetivo, o verdadeiro sentido da nossa vida é buscarmos esta evolução. E essa evolução vai ser conseguida através de aprendizado, através do conhecimento e principalmente através das nossas ações. Num determinado trecho da resposta, a espiritualidade vai dizer para Kardec e para nós: o princípio inteligente, ele começa a ensaiar para a vida lá no início, como nós dissemos, no átomo. De repente, ele começa, sem perceber, ele começa a trabalhar para Deus na obra da criação, exercendo a influência na própria matéria. Com o passar do tempo, quando ele adquirir um pouco mais de conhecimento, ele vai ter condições de comandar as ações do mundo material. Opa, já aprendeu um pouquinho. E de repente, ele vai se ver servindo de instrumento para Deus e para suas leis, atuando no mundo moral, até chegar ao nível de comandar o mundo moral. Bom, aí, particularmente, eu consigo encontrar um verdadeiro sentido para a vida. Criados simples e ignorantes, nós temos que buscar e atingir esta perfeição, justamente dessa forma. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso segundo a questão 132 do mesmo Livro dos Espíritos, porque Kardec perguntou para eles: olha, qual é o objetivo da encarnação? Olha para vocês verem que questão interessante. A encarnação nada mais é do que o princípio inteligente ou o espírito precisa, para atuar na matéria, ele precisa estar junto. Inicialmente, ele não tem como atuar na matéria sem estar em contato com ela. E a encarnação é justamente o que vai proporcionar a ele essas oportunidades, essa experiência. Para quê? E interessante, quando Kardec faz o comentário nessa questão, eu acho que ele foi tão feliz, né? Essa é redundante, falar que Kardec foi feliz, ou que ele foi sábio, ou que, porque é fantástico. Mas ele foi tão feliz, que ele diz o seguinte: olha, a gente percebe que Deus é a sabedoria mesmo infinita, porque com uma coisa, ele consegue atingir vários objetivos ao mesmo tempo. No comentário de Kardec ele fala isso. Ou seja, não precisa falar, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Não, as leis divinas são tão perfeitas, quando você já é colocado num lugar, você já está fazendo tudo. Agora, nós precisamos ter esta consciência. Com o nosso despertar, e principalmente o nosso livre-arbítrio, aí as coisas vão, vamos assim dizer, vão render muito mais do que já estão rendendo. Quando a gente sabe para onde nós estamos indo, a gente consegue calcular inclusive a velocidade que a gente quer caminhar, e a gente consegue calcular principalmente se autoconhecendo. Não adianta nada eu querer começar a correr no início da jornada, se eu sei que eu não tenho
pique, que eu não tenho condicionamento físico e que vai passar 10, 15, 20, 100 metros, eu já vou cansar e vou ter que parar para descansar, do que eu fazer uma caminhada mais constante. Então, o autoconhecimento é que vai trazer isso para nós. A partir daí, gente, destas encarnações ou das incursões do Espírito na matéria, que nós chamamos de encarnação, ele vai buscando dois objetivos: progredir, progressão, 540, do átomo ao arcanjo, e auxiliando a Deus na obra da criação. Olha que coisa fantástica. Nós, encarnados, nós já estamos auxiliando Deus na obra da criação, mas nós temos consciência disso? Se nós temos consciência, aí vem a pergunta: como é que nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Se nós não temos consciência disso, então vamos parar para pensar. Por quê? Porque hoje nós já somos seres inteligentes da criação. Falar em seres inteligentes da criação não é menosprezando os animais, não, eles ainda estão na fase de aprendizagem, e eles estão aprendendo como? Com os instintos, os mesmos instintos que nós trazemos, que nós carregamos, que foram importantes para nós e ainda o são. Ou vocês não têm instintos? Tem gente que ficou na dúvida: nós não temos instintos? Se nós não tivéssemos, como é que nós sobreviveríamos? Fala para mim, quem conseguiu aí? Quantas vezes vocês respiram por dia? Vocês contam? E vocês precisam parar e falar: agora eu tenho que respirar? Ou é automático? Quantas vezes vocês piscam o olho por dia? Não vem falar que isso não é importante, porque é de extrema importância. Piscar o olho. A gente já parou para pensar? Não, gente, isso são o quê? São os instintos que nós viemos desenvolvendo. O nosso corpo físico, ele está repleto de instintos. O nosso organismo funciona sem a gente perceber. Sim, mas esse mesmo princípio inteligente que hoje nós somos, ele já passou por um processo. Então, ele já faz isso de forma automática. E isso é o quê? É comandar o mundo material. Isso é comandar o mundo material. Ou seja, está vendo? Quando tem a questão do livro dos Espíritos que fala que a gente está mais próximo, ou melhor, os animais estão um pouquinho distantes de nós, é mais ou menos isso, porque a gente já está naquele nível de comandar o mundo material, e muitas das vezes nós nem percebemos isso. Por quê? Porque foram bilhões e bilhões de anos de experiência nestas encarnações, e a gente faz isso de forma automática. Agora, o que a gente está precisando fazer de forma automática? A caridade. Aí já é o que? Comandar o mundo moral. Mas a gente ainda estamos sendo instrumentos deste mundo moral. Ainda não conseguimos ter esse domínio e controle completo para comandar. Somos instrumentos. E como que nós somos instrumentos? Nós somos instrumentos exatamente através deste papel que nós representamos no mundo. E se me permite, eu vou dividir em algumas partes. Vou ficar de olho no tempo aqui para não cansar vocês. Nós vamos dividir em algumas partes. A primeira delas é justamente a relação nossa conosco mesmos. Repito, nós somos espíritos, nós somos um princípio inteligente que hoje comandamos e controlamos um corpo físico. Por mais que a gente ainda tenha dúvidas sobre isso, por mais que a gente ache que a nossa vida é automática, existe um princípio inteligente ali que está comandando. Então, por isso que, mais uma vez, chamo a atenção dos senhores, vamos nos tornarmos cada vez mais conscientes do nosso papel. Não é sem razão que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, tem a lição: cuidar do corpo e cuidar do espírito. E ela precisa ser interpretada de uma forma bem ampla. Nós somos responsáveis pela nossa estrutura, pelo nosso corpo. Mas vejam só, responsáveis pela nossa estrutura, pelo nosso corpo, muitas das vezes sem descobrir o verdadeiro sentido para a vida, porque nós ainda não o elegemos, nós levamos uma vida muito de acordo com a própria sociedade e nos esquecemos do porquê estamos aqui encarnados.
e eu gosto de dizer e avançar, ou me intrometer um pouquinho na área dos outros, né, Valdinei? Da psicologia, lembrando inclusive Joana de Ângeles. Gente, nós encarnamos em cada uma dessas personalidades, objetivando, vejam como, mais um parênteses, não é apenas e tão somente aspectos religiosos. As leis divinas, elas estão presentes em todas as partes, em todos os ramos. Adorar a Deus, você não precisa de um templo, como o próprio Cristo disse, Deus é Espírito, e em Espírito e verdade deve ser adorado. Então a gente aprende com os outros campos da nossa vida, como da própria psicologia. Então eu encarno em cada uma destas personalidades, objetivando estruturá-la. Eu reencarno para estruturar a minha personalidade durante a minha existência. E a minha existência, eu estou falando do nascimento até a morte. Alguns vivem 50, 60, 70, 80 anos, outros desencarnam em eternidade, tem os seus motivos, as suas explicações, não vamos entrar no mérito. Mas o objetivo da nossa encarnação é esse. Nós falamos que a gente tem, a cada encarnação, uma personalidade. O que vocês fizeram nessas personalidades anteriores? Só vou dizer que não tentem lembrar do passado. Hoje nós somos 100 vezes melhores do que fomos ontem. Então, definitivamente não aconselho ninguém a querer buscar o passado. É melhor ficar com o presente, tá? Como dizia aquele filme do Kung Fu Panda, né? O mestre Hugo, ele falou: olha, o presente é uma dádiva, por isso se chama presente. Então, vamos ficar com o presente. Mas a gente encarna em cada uma destas encarnações ou existências para estruturar a personalidade. Por quê? Porque estruturando a personalidade, nós estaremos estruturando também a nossa individualidade, e nós já estaremos preparando o espírito para próximas encarnações. E o que é estruturar a personalidade no campo da própria psicologia? É você descobrir quais são as suas necessidades da vida. E quais são elas? Joana de Ângeles diz: necessidades que nós temos de sobrevivência, necessidades de individuação e necessidades de transcendência. Essas são as necessidades básicas. Repito, não é a religião que fala isso para nós, é a própria psicologia, que a gente não percebe. Aliás, se eu tiver a oportunidade no futuro de comandar alguma coisa, eu vou querer distribuir, um psicólogo para cada família, de preferência seria um para cada pessoa, mas pelo menos para a família, né? Eu gosto de dizer muito, a gente não faz treinamento para ser pai, para ser mãe, nem vem um negócio assim, ó. Então as coisas são um pouquinho delicadas. Mas você já imaginou se você tivesse um psicólogo para te orientar durante toda a sua vida? Aí você já começa a dar os primeiros passos, você começa a entender, já fala: olha, você precisa estruturar a sua personalidade, necessidades básicas de sobrevivência. Como é que eu vou trabalhar tudo isso? Resumindo, alimentação, segurança e satisfação pessoal. Isso são necessidades básicas para a gente sobreviver. Gente, para nós sobrevivermos, mas não são para toda a nossa vida. Não, por quê? Porque depois ainda tem a segunda e a terceira fase. Mas qual que é o problema da humanidade que a gente percebe hoje? É que, como nós não temos e não descobrimos o verdadeiro sentido da vida, e a gente ainda não parou para pensar no nosso papel no mundo, a gente vive apenas e tão somente nessas três, ou dentro da primeira fase. A gente só vive para sobreviver. E pior que, se me permitam, vivemos para sobreviver, mas não sabemos o significado de cada uma dessas coisas. Por quê? Alimentação básica, todo mundo sabe. Agora, e segurança? Quando eu falo em segurança para todo mundo já vai analisar, né? Poxa, esse mundo está complicado, tanta violência, né? Eu tenho que viver trancado dentro da minha casa enquanto os bandidos estão soltos e tal, aquela coisa. Mas não, gente. A segurança do ponto de vista da estruturação da personalidade é você estar preparado para enfrentar todas as situações. E nós estamos? Porque eu posso, quando eu estou
preparado, eu estou bem, consciente, eu posso cuidar de mim, dos meus atos. Mas você pode se responsabilizar pelos atos dos outros? Se alguém quiser vir aqui me dar um tiro, eu posso fazer alguma coisa? Não, é a vontade, é o livre-arbítrio dele. Agora, eu tenho que estar preparado para essa situação, né? Será que eu estou? E ninguém pensa na segurança desse ponto de vista, a gente não se preocupa. Olha para vocês verem o quanto nós estamos atrasados. E para corroborar esse nosso atraso, gente, nós estamos tão preocupados, a própria ciência, as pessoas, com o nosso QI, o coeficiente de inteligência. Mas, desde a década de 80 do século passado, o QI já ficou para trás. Se vocês forem em muitas empresas hoje, o pessoal que mexe com recursos humanos, eles estão selecionando candidatos que têm coeficiente emocional, já não é mais intelectual não. Por quê? Intelectual, você pega o celular, você joga lá no Google, as respostas estão todas lá. Mas como que você vai lidar com determinadas situações? É isso que está sendo avaliado. E vou dizer para vocês, a maioria das pessoas não sabem disso. E Augusto Cury ainda fala, esse coeficiente emocional também já está ficando para trás, porque muitos estão buscando o coeficiente espiritual. Por quê? Nesse processo de estruturação da personalidade, a transcendência já está lá na frente. Então eu não posso buscar pessoas que estão atrasadas. E veja o quanto nós ainda estamos. Mas tudo por quê? De novo, não definimos um verdadeiro sentido para a nossa vida. E a gente não consegue perceber o nosso papel no mundo. Mas, vejam, só parei na segurança. E um exemplo de segurança, se me permite, não tem como deixar de citar, né? O nosso Chico. O nosso Chico é fantástico, né? E o exemplo de segurança que ele traz, ou que ele proporcionou, é justamente quando ele estava saindo da casa da prece, e ele ficava psicografando até tarde da noite. Aí sempre tinha um companheiro que ia com ele, levava ele até em casa. E nessa oportunidade, quando estava saindo, o companheiro do Chico percebeu, estava vindo uma outra pessoa que estava armada, ele conseguiu perceber a arma e já começou a ficar preocupado. Poxa, esse camarada vai assaltar a gente, eu e o Chico. E aí ele fala, né? Conto para o Chico ou eu não conto para o Chico? E aí? E ele ficou preocupado, por quê? Ele vai assaltar a gente, ele está armado, ele pode dar um tiro ou qualquer coisa, né? Veja a preocupação. Aí ele falou, mas eu não posso deixar o Chico ser pego de surpresa, eu vou falar para o Chico. Aí quando ele foi falar para o Chico, não, meu irmão, calma. Isso é só um rapaz que está passando por problemas e dificuldades. Não preocupa não. O rapaz se aproximou e falou, meu filho, não pensa nisso não. Vai embora para casa, sua esposa, sua filha estão te esperando. E o cara começou a chorar ali na hora e tal. E olha o que é segurança de um espírito que tinha realmente uma personalidade estruturada, para um outro que já estava ali, ó, doidinho. Agora o que eu faço? Eu parto para... Até para a gente perceber como é que nós nos comportamos. Segurança é processo de estruturação. E depois a gente tem a satisfação pessoal, que infelizmente é onde a humanidade se encontra presa. Satisfação pessoal, gente, é justamente isso, é prazer, é satisfação. O nosso corpo não vive sem prazer, sem satisfação. Esse é um dos grandes detalhes. Só que a gente fica escravo dos nossos próprios vícios. É o que traz lá o capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos sobre a perfeição moral, principalmente no seu início, virtudes e vícios. No processo de estruturação da personalidade, nós temos que ter e sentir prazer, que se a gente não sentir prazer, ora, o que é uma depressão? A depressão é justamente esta ligação que a gente mantém com o nosso próprio passado. Sim, por quê? Porque fruto muitas das vezes de uma decepção ou de problemas outros, não vamos entrar nesse mérito, mas o meu próprio cérebro para de produzir as substâncias que vão me dar prazer e eu vou desistindo da vida. Isso é necessidade de sobrevivência, já foi testado pela ciência. Sem prazer a pessoa não consegue viver, o nosso corpo precisa disso. O único detalhe é que, onde nós encontramos prazer?
Será que nós encontramos prazer naquelas coisas que, como diz Kardec, se casam com a nossa busca pela perfeição? Ou nós ainda encontramos prazer apenas e tão somente naquelas coisas que nos prendem à matéria? Se nos prender à matéria, nós vamos continuar dependentes dela e vamos continuar sofrendo. Se buscamos prazer, como diz a canção, em fazer o bem, nós estaremos nos libertando e sentindo prazer. Kardec perguntou para os espíritos: peraí, qual é a satisfação e qual é o motivo de felicidade dos bons espíritos? É conhecer todas as coisas e fazer o bem e servir a Deus na sua obra. E qual é a causa do sofrimento dos espíritos? É justamente ficar ligado na própria matéria e não conseguir se desprender. E ficar ligado na matéria, a gente está falando de ser egoísta, de ser orgulhoso, de ser vaidoso. Tudo isso que para nós dá uma satisfação para o corpo, ou dá aquela satisfação em relação ao outro, né? Porque o meu negócio é me comparar com o outro. Será que eu sou melhor do que ele? Será que eu sou pior? Por que ele falou isso? Será que ele está querendo me rebaixar? Será que ele está... A gente vive se comparando. Quando a gente olha no espelho, você olha no espelho e realmente fala: poxa, minha autoestima está... Ou você olha no espelho e já pensa naquela atriz, naquele ator, naquele negócio. Ah, eu não arrumei o cabelo hoje, tá? Eu preciso... O quê? Olha para vocês verem como que o ser humano é. Mas isso aí estaria numa segunda fase do processo de estruturação da personalidade, né? Que é exatamente a autoestima, o pertencimento e a autorrealização. Gente, quantos por cento da humanidade vocês acham que já estão nessa segunda fase do processo de estruturação da personalidade? Autoestima alta, pertencimento, que é um dos segundos. Outro ponto que a gente entrar, que é justamente no que diz respeito à lei de sociedade, porque se nós encarnamos para viver em sociedade. Se não me engano, a questão 766 do Livro dos Espíritos vai deixar expresso lá: nós precisamos uns dos outros. Nós somos diferentes dos animais. Um animal, cada um tem a sua força, né? Cada um tem a sua forma de se defender. O ser humano, ele só tem a inteligência, só. E nessa inteligência a gente precisa o quê? Se completar. Eu achei interessante, agora eu esqueci qual foi o livro que eu li, que perguntaram justamente para uma antropóloga qual que seria, na visão dela, né, os motivos que realmente demonstram que o ser humano ele é diferente dos animais, ou que a gente já tem uma evolução há um certo tempo. E ela falou: quando eu consigo encontrar uma ossada, por exemplo, numa caverna, e percebo que houve uma cicatrização. Aí você fala: poxa, mas por quê, né? O animal, se ele quebrar alguma coisa, ele vai ficar ali, ele vai morrer, porque o outro animal não vai ajudar ele. O ser humano não. Então, quando eu percebo que existe, é porque alguém foi lá, colheu, arrumou, ajudou, e ali houve uma cicatrização. Por quê? Porque só acontece enquanto a pessoa está vivendo. E isso já há um bom tempo. Então, ser humano é exatamente isso. O pertencimento está justamente ligado a isso, à própria família, este senso que a gente precisa aprender a desenvolver, porque o nosso papel no mundo, se é buscar a perfeição, ele também é colaborar e contribuir para que o outro também aprenda alguma coisa. Nós vivemos em sociedade, e uma outra coisa que eu falaria, não vai dar tempo por causa do horário, é justamente do trabalho. E o trabalho é aquilo que desenvolve a inteligência do ser humano. Só que o nosso trabalho hoje, como diz a questão 674 do Livro dos Espíritos, ele está ligado e vinculado às nossas necessidades. Só que aí eu pergunto: quais são as necessidades que nós elegemos como prioritárias na nossa vida? Quanto mais a sociedade vai evoluindo, mais desnecessidades nós vamos buscando. Não estou falando que a tecnologia seja... Não. Mas nós priorizamos algumas coisas e esquecemos da nossa essência, né? Já viu aquele ditado que fala muito hoje? Muitas pessoas, né, perdem a saúde trabalhando para conquistar dinheiro e chegam no fim da vida
vai gastar todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde, e aí você sabe, muitas das vezes é tarde demais. Por quê? Porque foi elegendo necessidades diferentes e esqueceu. Mas por quê? Talvez não tinha um sentido para a vida. O meu sentido da vida é justamente competir com o outro. O outro comprou isso, eu vou comprar aquilo e de preferência melhor. Não, gente. Vamos refletir um pouco mais em tudo isso, porque como princípios inteligentes, a nossa destinação é a perfeição. É a perfeição e a felicidade. E a felicidade só vai ser possível exatamente dessa forma, como a espiritualidade falou para Kardec. Descubra o sentido da sua vida. Persiga este objetivo. E é tão bom, né, quando a gente volta um pouquinho ao passado para descobrir como é que, não vou dizer que eles eram mais inteligentes do que a gente, mas assim, algumas palavras, algumas expressões, e que hoje nós perdemos a origem etimológica de muita coisa, mas são muito interessantes nesses nossos estudos, no nosso aprendizado. Por exemplo, pecado. Você sabe o que significa pecado? Pecado, lá na origem da palavra, significa desviar do alvo. No grego, no hebraico, pecado era desviar do alvo. Então, todas as vezes que você desvia do alvo, você está pecando. O nosso pecado hoje virou uma questão puramente religiosa. Mas se Deus traçou um objetivo, um sentido para a nossa vida, todas as vezes que nós desviamos, nós estamos pecando. Então, a gente tem que fazer o possível para voltar e permanecer perseguindo o alvo. Este é o verdadeiro objetivo da nossa vida. E repito, não só em aspectos religiosos, por favor. Eu sei que não dá tempo de a gente falar mais, mas leva isso para o seu dia a dia. Essa alegria, essa satisfação. Por quê? Porque a oração ou forma de adorar a Deus é justamente você sendo este representante dele em todo lugar que você estiver. E ninguém está falando para você sofrer, porque caridade não faz ninguém sofrer, muito pelo contrário. A neurociência já mostrou isso através do escâner cerebral. O que traz prazer para a criatura é fazer o bem. E só para aqueles que são mais curiosos, e a caridade não é, pelo menos atualmente, o que mais traz prazer para a criatura. Sabe o que eles descobriram que mais traz prazer para a criatura? O aprendizado. O aprendizado traz mais prazer para a criatura do que a própria caridade em si. Por quê? Pega uma criança que aprendeu a amarrar sapato hoje. Quantos dias ela vai ficar pensando naquilo e mostrando para todo mundo que aquilo dá uma satisfação, um prazer para ela? Então, a neurociência, falou que o aprendizado, e a gente esquece disso, nós precisamos aprender as coisas, e é claro, em todo esse processo, vai ser automático, a partir do momento que eu aprendo, eu praticando, eu já estou ajudando a coletividade, ajudando o outro, e aí as coisas vão ficar muito mais fáceis. Eu vou precisar ficar preocupado com a minha relação com Deus? Amar ao próximo como a ti mesmo, e o amor a Deus é uma consequência. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela paciência. Desculpe ter passado um pouquinho do horário, viu, Edson? Mas que Jesus continue sempre derramando essas forças, energias, que vocês consigam captar, e que essa casa comemore mais 89, 189, 289 anos aí pela frente de muita luz.